Vamos usar o texto base aí de Hebreus, capítulo de número 9 e o verso de número 11, que diz assim a palavra do eterno Deus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amados irmãos, quando nós falamos acerca da palavra de Deus e o sacrifício de Cristo, isso se dá de uma forma maravilhosíssima e única. Em que aspecto? Por que o sacrifício de Cristo teve que acontecer? Por que o sacrifício de Cristo aconteceu? Porque houve o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo aconteceu simplesmente por algo, para tornar o ser humano na condição inicial de comunhão com Deus. Deus criou o ser humano para ter uma comunhão completa, para ter uma comunhão perfeita, para ter um relacionamento profundo. Quando o homem pecou, quebrou-se essa união perfeita, quebrou-se essa completude, quebrou-se esse relacionamento perfeito. Com a quebra desse relacionamento perfeito, só havia uma sentença para o homem: morrer, estar distante de Deus, longe de Deus. Vamos ver então que quando o Senhor Deus deu a sentença a Adão, a sentença a Eva e a serpente, o Senhor Deus já começou a providenciar e anunciar a salvação da humanidade. O Senhor Deus disse que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente e que a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Vamos ver então que ao passar dos períodos, ao passar dos tempos, Deus agora levanta o seu povo, e o seu povo agora é instituído, e o povo hebreu instituído, acontece algo magnífico. Deus vai atingir a terra do Egito com uma praga da mortandade, e agora o Senhor Deus instrui o povo: vocês vão fazer isso, vão pegar um cordeiro, e esse cordeiro de 1 ano, esse cordeiro sem mácula, e vão sacrificar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro aspergido nas portas, aspergido nos umbrais da porta, nos batentes da porta, vai salvar a casa que houver sangue. Então esse sangue vos será por sinal. Esse período Deus agora institui a Páscoa. Todas as vezes que o cordeiro pascual morria, a ira de Deus era afastada. O que significa isso, Gutierrez? O sacrifício do cordeiro pascual, ele apontava para aquilo que de fato para aquilo que de fato Deus deseja, para aquilo que de fato Deus quer. O que Deus quer? Deus quer o ser humano livre dos seus pecados. Deus quer o ser humano longe das práticas horríveis e fédidas das trevas. Deus quer o homem livre da morte e vindo para a sua maravilhosa luz. Vamos ver então que quando Deus ele institui a Páscoa, o cordeiro morre na Páscoa, o Senhor Deus tem agora a sua ira desviada. O Senhor Deus agora não precisa sentenciar o povo à morte. Por quê? Porque o pecado do homem faz separação entre o homem e Deus. Haja vista que o Deus eterno, ele é imutável e sempre está no seu devido lugar. Você mudou com Deus. Você se afastou de Deus. Você não desejou a mão de Deus sobre a sua vida. Mas em todo tempo, o Deus eterno é o providenciador do caminho. O que é isso? O Senhor Deus providencia
condição de você que está morto em seus pecados se achegar a Ele. O Senhor Deus providenciou condição de o Gutierrez morto nos seus pecados se achegar a Ele. E que foi a providência de Deus? A providência de Deus foi o seu filho maravilhoso, o seu filho eterno, o seu filho justo, o seu filho perfeito, chamado Jesus. Tanto que o próprio Jesus anunciou um texto que todos nós conhecemos muito bem. Como que se dá isso? Como que se dá o sacrifício de Jesus? Como que se ativa isso sobre as nossas vidas? Exatamente o que está descrito em João, capítulo de número 3, o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Maravilha. E quando nós falamos de ter a vida eterna, de estar com Deus, caminhar com Deus, você precisa entender isso. Que esse Deus que não muda, Ele te amou. E esse amor providenciou a condição de você se achegar a Ele. E qual foi a providência de Deus? O seu filho, o filho amado Jesus, foi providência de Deus para a sua vida. O filho amado Jesus foi providência de Deus para a sua vida. O filho amado Jesus foi providência de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família. E que providência é essa, Gutierrez? Providência é essa, Gutierrez? A providência é: o Deus eterno te amou de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que você não morra, não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Como que se dá isso? O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele se dá em que momento? Ele se dá no momento de que Deus é aquele que foi ofendido pelos nossos pecados. Deus foi aquele que teve o detrimento por causa dos nossos pecados. Deus foi aquele que se tornou o credor dos nossos pecados. E uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, que tem alguns vídeos aí que as pessoas postam e colocam, que é um debate de Jesus com o diabo. O que você quer por essas almas? O que você vai fazer com essas almas? Eu me entrego por essas almas. Eu já ouvi alguns vídeos desses, e esse vídeo eu vou dizer para você é errôneo. Por quê? Nós não devemos nada a Satanás. Nós não devemos nada ao diabo. O diabo só tem poder sobre a vida do ser humano se esse ser humano não tiver Jesus sobre a sua vida. O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus nos comprou, pagou a nossa dívida diante de Deus. Não devíamos nada ao diabo, mas devíamos a Deus. O nosso credor é Deus, e esse próprio Deus providenciou o pagamento dessa dívida. E qual é o pagamento dessa dívida? Jesus, o eterno, o maravilhoso. Aleluia. Maravilha, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Uma coisa que nós precisamos entender nesse tempo presente, nesse momento que nós estamos passando, nessas adversidades, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que a igreja nunca sofreu tamanha adversidade como nesse tempo, acerca do que? De estar congregado. Porque nós no Brasil estamos acostumados, vivemos num país livre, um país laico, onde há liberdade de religião, há liberdade de culto. Agora as igrejas estão fechadas, agora nós não conseguimos mais estar juntos, não conseguimos estar mais na comunhão. Haja vista que a maior pregação nossa é a comunhão com os irmãos, estar com os irmãos, compartilhando com os irmãos, vivendo com os irmãos, confraternizando com os irmãos, estar no culto, caminhando no culto, estar na igreja. Então nesse momento eu quero que você abra sua mente e entenda algo. Você é a igreja que Deus instituiu. Você é a igreja que Deus te chamou para viver esse tempo. Então nesse tempo, não perca a tua fé. Nesse tempo, não afraqueça na tua fé. Nesse tempo, não desista diante de Deus. Nesse tempo, levanta, se fortaleça, porque tem um Deus eterno que te ama e entregou o seu Filho eterno por causa de você. Aleluia. Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E com o andar do tempo nós vamos ver que instituído a lei agora, a cada ano o Cordeiro Pascual sobe ao altar e morre sobre o altar, e ali nós vamos ver acontecendo algo. O que? O sacerdote era o único que tinha condição, era o único que tinha legalidade de Deus para escolher o cordeiro que ia ser morto na Páscoa. Ele observava nos dias oportunos e observava se não tinha mancha, se não estava doente, se não era manco. E o sacerdote fazia o quê? Olhava o cordeiro e via que era um cordeiro
perfeito e entregavam no altar da Páscoa, o Cordeiro Pascual. Vamos ver então que no dia que o Senhor Jesus estava diante de todo o povo, daquele julgamento público, de repente tinha um cordeiro manco, um cordeiro que não era imaculado, um cordeiro que tinha manchas, um cordeiro que estava ferido, um cordeiro que não era justo. De repente chega o justo cordeiro e o sacerdote inflama o povo dizendo: escolhemos o cordeiro Jesus para a cruz. Solte o cordeiro Barrabás. Jesus vai para o altar da cruz. Jesus vai para o altar da cruz. Crucifique Jesus. Crucifique Jesus. Crucifique Jesus. Crucifique Jesus. E aqui nós vamos ver a intensidade da fala de João, que quando olhou para Jesus disse, no dia seguinte, viu João a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que não cobre o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que não afasta o pecado do mundo. Não. Tira o pecado do mundo. Arranca o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, chamado Jesus, providência do próprio Deus a nós. Tira o pecado do mundo. Aleluia! Você que está conosco nesta noite, você que está conosco nessa live, nesse culto, esse cordeiro não é um simples cordeiro, mas é o sumo sacerdote. Como nós lemos na palavra aqui em Hebreus 9, o verso 11, que ele é o sumo sacerdote. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele é o sumo pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! Aleluia. Ele é o justo pastor. Ele é o eterno pastor. Ele é o... Nós tivemos um problema técnico aqui, vamos voltar de onde nós estávamos. O justo pastor, o sumo pastor, sumo sacerdote, o Deus eterno. Não sai dessa live não. Deus tem uma palavra para você. Nós vamos orar pela sua vida. Deus tem milagre para sua casa. Deus tem milagre para sua família. Porque o maior acontecimento, o Senhor Deus já entregou por você, o seu Filho maravilhoso. Vem conosco, fica conosco. Compartilhe isso aí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia, Deus, aleluia. E a palavra que nós lemos vem dizendo o quê? Acerca do sacrifício anual, do sacrifício pascual, que em cada ano era entregue, e o pecado era coberto, do povo. Agora, o texto, quando nós vamos fazer essa cooperação, esse sacrifício era temporão. Ano a ano tinha que ser feito, ano a ano tinha que ser renovado. Fez esse ano, tem que fazer ano que vem, e os anos posteriores. Mas o sacrifício do sumo pastor, o sacrifício do cordeiro divinal, o sacrifício do cordeiro eternal, Jesus o amado, esse sacrifício é eterno, de maneira que esse sacrifício não precisa ser renovado. Esse sacrifício não precisa ser refeito. Esse sacrifício não precisa ser posto. Sabe por quê? Porque esse sacrifício é definitivo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Verso 14. Pastor Gutiérrez, é interessante que no Antigo Testamento o cordeiro só cobria, né? Ele não tirava. E era um cordeiro por ano. Antigamente, na antiga aliança, um cordeiro anual, era ano. Esse ano o cordeiro morre. Ano que vem outro cordeiro tem que morrer. E assim sucessivamente. Mas nesse tempo presente, o cordeiro já morreu. O cordeiro já morreu. O cordeiro já morreu. Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos e o cordeiro já morreu. Não tem outro. É o cordeiro. O cordeiro de Deus. O cordeiro. Não tem outro antes. Não tem outro antes. Não tem outro antes. Não tem outro depois. Não. E aqui eu te chamo para uma realidade, meu irmão. Maravilha, uma coisa. Você está procurando motivação para servir Jesus nesse tempo presente? Você está procurando motivação para caminhar na presença de Deus no tempo presente? Eu vou dizer uma coisa. Vou te dar aqui um motivo, uma motivação para você caminhar, para você continuar. Sabe qual é a motivação? Esse Senhor Jesus entregou a vida dele por você. Porque você é importante. Porque você é importante. Esse Senhor Jesus se entregou. Se entregou por você. Porque você é importante.
Porque você é importante. Lembra-se disso, a motivação que você precisa é Jesus. A motivação que você tem é Jesus. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Jesus fez algo extraordinário por mim. Eu não preciso de outra motivação, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vem dizendo no verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, em comparação com um sangue passageiro, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, porque o Senhor Deus entregou Jesus na cruz do Calvário, para que você possa servir a Ele, para que você possa estar perto dEle, para que não tenha separação. O que o sacrifício de Jesus produz? Produz paz com Deus, aleluia. Não tem mais separação, não tem mais guerra, não tem mais abismo, não tem mais algo que te distancia de Deus, que te leva para fora de Deus. Agora você está perto. Éramos inimigos. Agora você é amigo. Agora você está perto. Não é mais inimigo. Não. Agora não é mais inimigo. Agora você está perto. Agora você está perto. Espírito eterno de Deus. Esse sangue purifica a sua vida. Esse sangue purifica a tua história. Esse sangue purifica você de todo o pecado. Aleluia. Me lembro muito bem de um texto que nos resume muito bem isso que nós estamos falando, o que o sacrifício de Jesus produz. Romanos capítulo 6, o verso 23 vem dizendo, porque o salário do pecado é a morte. E todos nós lembramos disso, que o salário do pecado é a morte, falamos até de cor. Só que o texto não para aí, o texto vem dizendo mais. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Ele se entregou a si mesmo por mim e por você. Quer motivação maior do que essa? Quer motivação melhor do que essa? Quero dizer uma coisa para você, você que está fraco. Hoje é dia desse Jesus te fortalecer. Coloca aí no pedido de oração. Coloca aí no pedido de oração, eu preciso de oração. Pede aí oração, eu em minha casa. Coloca aí no pedido de oração aí, nós vamos orar por você daqui a pouquinho. Aleluia. E o Deus Eterno vai fazer algo novo acontecer sobre a sua vida. O Deus Eterno vai fazer algo novo acontecer sobre a sua vida. E depois você conta testemunho dizendo, olha, naquele dia eu recebi a oração, Deus mudou a história da minha casa. Deus deu salvação para minha casa, sabe por quê? O que o sacrifício de Jesus produz? Salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas. E eles disseram ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu, será salvo eu e a minha casa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Fica aí conosco, nós vamos ainda fazer uma oração. Queremos ser gratos a Deus por tudo. Grato a Deus pela sua vida. Grato a Deus por você estar conosco, por você ter compartilhado. Grato a Deus pela sua história. Eu sou grato a Deus pela vida do meu amigo amado. Maravilha. Pastor William, dirigente do Jardim Diogo. Que Deus abençoe. Grato a Deus pela vida do presbítero Wagner. Sou muito feliz, irmão. Jesus é muito feliz. Que Deus abençoe. Presbítero Wagner. Fiquei muito contente. E nós vamos orar por você. Fique aí. Coloque aí o pedido de oração que nós vamos orar por você aí. Daqui a pouquinho nós estamos aí partindo para o encerramento. E nós vamos orar pela sua vida no nome de Jesus. Maravilha. Só quem ouviu e recebeu a palavra, deixa o seu link, o seu joinha lá, o seu like e vai compartilhando assim, ó. Eu recebi a palavra. E ó, irmão, só para que você entenda uma coisa. Domingo nós também teremos a nossa live. Faremos a live lá na igreja, tá bom? Aonde nós ali faremos um culto da família. Então, não fique de fora.
passe o link para a família quando nós colocarmos lá, entra e vai ser bênção de Deus. Compartilhe. De manhã, no domingo de manhã, também teremos a live EBD, Escola Bíblica Bíblica. Dominical. Nós somos assembleanos. Assembleia de Deus, aleluia. Gosta muito de Palavra de Deus. Então Aleluia. nós aprenderemos também no domingo pela manhã. Um dos atributos de Deus é exatamente a onipresença. Aleluia. A onipresença, ele está aqui Tá aí. e está aí agora. Tá aqui, tá aí. Então, nesse exato momento, eu acredito que Deus vai entrar no seu lar, vai entrar na sua família, Aleluia. no seu trabalho, no seu casamento e vai começar a mudar a história, porque Deus é aquele que é onipresente. Ele está presente aqui no culto e está presente aí contigo Aleluia, também. aleluia. Amém? Vamos orar agora? Vamos ver os pedidos de oração. Vamos ver os pedidos de oração. Tem muito pedido de oração? Jesus é bom, irmão. Então Aleluia. vai continuar colocando seu pedido aí que nós vamos ver. Nós vamos Presta aqui pra nós, deixa nós ver aqui se a gente consegue ver, ler Isso. alguns aqui. A coisa ao vivo é assim. Vamos ver se a gente consegue ler alguns aqui. Aleluia. Também quero pedir oração aí pela vida do pastor Iron, pastor da nossa igreja sede. Está internado, está com algumas dificuldades, precisa de oração para que Deus restaure a sua saúde. Oração também pela vida do pastor Ivailém, dirigente da nossa igreja lá em Lucélia, interior de São Paulo, perto do Presidente Prudente. E nós vamos orar aí pelo pastor Ivailém, pastor Iron, orar também pela sua casa. Oração pela Maria de Congonhas, que perdeu o seu esposo. Vamos orar pela irmã Maria de Congonhas, está aqui pedindo, a nossa irmã Lili está pedindo oração. Nossa irmã Orlita pede oração por ela e a casa dela. A nossa irmã Rizomar está pedindo oração, nossa irmã Rizomar. Nossa irmã Lindiomar, lá na Bahia, está pedindo oração pela Isabela, uma irmã chamada Isabela, lá da Bahia, uma jovem lá da Bahia. Vamos orar pela Isabela. Mãe Lindiomar, que Deus abençoe, irmã linda, que Deus abençoe. Oração. Está pedindo oração aqui pelo Israel, pelo Daniel. Oração pelo nossa irmã nossa irmã Ilzidinha. Irmã Ilzidinha é companheira nossa. Que Deus abençoe, irmã Ilzidinha. Eu nem consegui falar o seu nome direito. Que Deus abençoe, o seu Zé. Está pedindo aqui, a irmã Ilzidinha fazendo oração pela família. Que Deus abençoe o Júnior. Que Deus abençoe seus netos, a sua nora. Que Deus abençoe a sua família. Irmã Ilzidinha, lá do Paraná, irmã Ilzidinha. Olha, nós estamos aqui entregando palavra para o pessoal lá da Bahia, lá do Paraná. É de perto, é de longe. Esse Deus é maravilhoso. Nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Alegria, aleluia, aleluia.